Você foi assistir o treino do CIBAM, acabou se deparando com termos como frequência, volume, intensidade, densidade, 1RM, fase concêntrica, isometria. Deus, eu tô perdido, o que é isso? Pode ficar tranquilo que hoje eu vou te ensinar tudo sobre conceitos e variáveis de treino. Para você não ficar perdido, para você poder incluir no seu treino e saber quais são as variáveis que esse termo apresenta dentro do teu treino, porque tem uma enorme e grande diferença. O primeiro termo que você precisa conhecer são as fases do movimento. O que é isso, Ju? Quando você está executando o exercício, você vai ter três fases principais. Fase excêntrica, fase concêntrica e fase de isometria. A fase concêntrica é a fase que você contrai o músculo. Contraiu, você está na fase concêntrica. Já a fase excêntrica é ao contrário, é quando você estende o movimento. A isometria, que é isso? É quando o músculo está em contração, mas não tem movimento articular. Então a gente está aqui contraindo o músculo, não tem uma contração articular. Eu não estou mexendo o músculo, mas ele está aqui na isometria. Já um segundo termo que é usado bastante é a frequência. Que é isso, João? Quantidade de vezes você faz um músculo ou uma série. Vamos dizer um atleta avançado e o treinador dele pediu para ele fazer 28 séries de quadríceps. O que ele vai fazer? Ele vai usar 28 séries em uma vez só na semana? Claro que não. O que ele vai fazer? Ele vai dividir esse treino ao meio. Então ele vai ter uma frequência de 2 treinos de pernas por semana. A intensidade. Quando alguém falar para você o que é um treino intenso, nada mais, nada menos que a carga. Densidade, o que é um treino denso? Quando a gente fala de densidade, a gente está falando sobre o tempo de tensão que aquele músculo está tendo. Você está lá fazendo seu exercício, cada 15 repetições por 1 minuto e meio. Teu descanso é de 1 minuto. Nesse contexto, tu ficou 6 minutos tensionando o teu músculo, 4 minutos descansando. Então eu vou dar um outro exemplo. 1 hora de cardio é mais denso do que 1 hora de musculação. Por quê? Porque o teu corpo, teus músculos estão tensionados, estão sendo mais utilizados sem descansar, sem ter um período de descanso. Vai ter variáveis. E aí é o que a gente vai entrar mais tarde aqui nesse vídeo. 1RM é o máximo de você consegue fazer com uma carga para uma repetição. Com certeza você já deve ter visto algum vídeo fazendo um levantamento terra, aquele que você pega lá embaixo, levanta e ele botou lá o nome PR, é o máximo que ele consegue para uma repetição. E o volume é sobre as séries e as repetições. Num treino significa que você vai ter um treino com mais séries, um treino com mais repetição, ou então você vai ter um volume semanal de treino maior. Esses são os principais conceitos de musculação. Se tiver mais algum, vocês já deixam aqui no comentário, que no próximo vídeo eu já mato essa. Que são as variáveis de treino. A primeira variável é da densidade. E quais são as variáveis da densidade? É a cadência do movimento, é o volume e a intensidade. Regra sobre densidade. A densidade é inversamente proporcional à intensidade. E eu vou explicar o porquê. Vamos supor que você está fazendo um supino com 100 kg. Se existe esse monstro, alguém me apresenta. Então, tá fazendo lá o supino e você fez 8 repetições, digamos ali em mais ou menos 1 minuto. Você descansou ali seus 2, 3 minutos, voltou e aí fez só 6 repetições, só que você demorou 1 minuto e 20 segundos. Então aqui a gente já tem uma primeira variável. A tua densidade, ela foi maior porque tu ficou mais tempo para fazer aquele mesmo exercício. Um outro cenário é você fez o exercício e aí na segunda série você foi e não aguentou. Você diminuiu o peso. Então a densidade também vai depender desse peso, porque se você diminuir o peso, você consegue fazer um pouco mais de repetição. Fazendo mais repetição, você vai estar tendo um treino mais denso. Uma regra básica aqui da densidade é essa: quanto mais denso é o treino, menos intenso, menos carga você vai usar. A outra variável sobre o volume. O volume, ele é totalmente proporcional à densidade do treino. Porque se você tem mais séries, se você tem mais repetições, então você tem mais tempo aquele músculo sendo estando sobre tensão. Isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, uma semana de download vai ser um treino mais denso, vai ser um menos intenso, e mais densidade é menos carga, é menos intensidade. Na semana de deload, você destrói o seu ego, porque você não vai pegar muita carga, você não vai aguentar. Outra variável que também é importante eu citar em relação à frequência. Muitas vezes você vai ver algumas pessoas falando sobre quantidade de vezes que você vai ter que treinar um músculo na semana. Tem gente que fala de 15 séries semanais, outras falam de 24 séries semanais. Geralmente, músculo grande tende a ter um número de séries maior na semana. Uma frequência que eu vejo a grande maioria das pessoas fazem é de 3
a 6 dias cada. Por exemplo, você treina a semana inteira todos os músculos, então a tua frequência para cada músculo são de mais ou menos 6 a 7 dias. Mas você também pode ter uma frequência de 3 dias. Então você treina na segunda costa e treina na quinta costa novamente. Então a tua frequência de treino são 2 vezes na semana a cada 3 dias. Então quando alguém falar, você precisa de 28 séries, você precisa de 24 séries, você precisa de 18 séries semanais, ela tá falando que você vai ter uma frequência mais ou menos de 2 vezes o mesmo treino na semana, ou então você pode fazer ele completo, mas isso é quase impossível para uma pessoa normal. A maioria faz 16 séries, que são 4 vezes 4, né? Geralmente o pessoal faz 4 séries na semana, que dá um total de 16. Se tiver faltado algum conceito, alguma variável que vocês não saibam, só deixar aqui nos comentários. Drop set, B7, CR7, isso são técnicas de treino. E isso vai ser na próxima aula. Eu não posso deixar de mostrar o meu bíceps.